não tente fazer copy-paste de outras estratégias para a sua, porque cada negócio ele é muito particular. Assim, mudou um critério, muda tudo. A empresa pode ser de software, tamanho pequeno, mas se está em São Paulo e vende para o mercado de São Paulo, se está em Minas Gerais e vende para o mercado, já mudou. Região, mudou uma variável, muda tudo. Portanto, estude as referências, mas não busque copiá-las. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Playbook de Vendas Podcast. Prazer ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre inovação em vendas, explorar a trajetória de um dos empresários que eu mais admiro no nosso meio. Então, queria fazer um super agradecimento aqui ao nosso convidado de hoje, Ricardo Correia. Tamo junto. Muito bom ter você aqui, fazendo parte desse mais novo projeto, já que você participou de tudo que eu fiz até hoje. Com muito prazer. Desde 2017, aí, muitos projetos, muitos eventos juntos. Então, super feliz em ter você aqui. Se você quiser acompanhar todos os episódios que a gente vai estar lançando aqui nas próximas semanas, você já segue aqui o nosso canal, deixa seu like se você curtiu o nosso papo. Mas vamos lá, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre inovação em vendas, falar um pouquinho sobre a realidade das estruturas comerciais, daqui um pouquinho, explorar um pouquinho da trajetória do Ricardo e da Hamper e o que a gente pode aprender com essa trajetória. Ricardo é CEO e cofundador da Hamper, host do podcast Startups and Downs, Isso aí. Pai da Betina, do Leonardo e do Bernardo. Skatista, recentemente também virou lutador de jiu-jitsu e um super amigo. Rick, é um prazerzaço ter você aqui, viu? Pô, o prazer é meu. Skatista eu vou ter que tirar da mini bio, parei, troquei pelo Gil mesmo. E lutador de jiu-jitsu forçou a barra, né? Talvez um praticante muito início de jornada aí. Maravilha. Por que abandonou o skate? Não dá mais? Machuca muito. Não que o jiu-jitsu não machuque, mas o skate é meio desleal, assim, né? Cada final de semana que eu ia era um machucado. Às vezes eu saía do rolê refletindo assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu acho que até um pouco antiético com a minha profissão, eu me expor a um risco tão grande. Aí eu fui buscar algo que tem algum nível assim de radicalidade, mas que não me exponha tanto a um risco. E aí caí no jiu-jitsu. Machuca também bastante, né? Machuca, mas eu diria assim, de uma forma mais previsível, se é que dá pra dizer assim, dá pra você se preservar um pouco mais. O skate meio catastrófico, né? Meio se cair... É isso, cara. Qualquer quedinha pode ser um osso, pode ser um ombro ali que desloca. No limite, assim, qualquer bobeirinha, o skate pega na canela, você já vai ficar lembrando disso por uns 15 dias. E atrapalha o treino, né? Agora você tá preocupado em manter... Também. Acho que, né, no apanhado geral tem mais a ver, assim, com a fase da vida, né? Um pouquinho mais... Sempre achei você muito velho para andar de skate, mas tudo bem. Mas vamos lá, antes de a gente começar aqui, eu queria fazer 2 agradecimentos, né? Agradecer a Zorro CRM, que é a patrocinadora dessa primeira temporada do Playbook de Vendas Podcast. Eles que estão, para quem hoje trabalha com vendas, está na linha de frente, tem um CRM fundamental. Eu ainda me surpreendo muito com empresas que atuam sem o CRM. Recentemente eu fiz um projeto de consultoria para um banco que não utilizava CRM, um banco pequeno de atacado, mas eu ainda fico muito surpreso. E o CRM, e a Zorro CRM é uma solução que traz alto nível de personalização, que te permite, além de gerenciar o seu pipeline, gerar mais leads, fazer um trabalho mais rápido, um crescimento constante, ter mais produtividade do seu time de vendas. Tudo isso com altíssima personalização. Então, se vocês quiserem conhecer melhor o Zorro CRM, entra nesse QR Code, façam um trial gratuito, explorem a ferramenta e qualquer dúvida podem me mandar um DM no Instagram que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Rick, sei que são parte parceiros, parte concorrentes, mas eles te mandaram, o pessoal da Zorro te mandou um presente. Show, pô, recebo com muito carinho. Sabe que, né, a gente inclusive falou, posso abrir? Pode abrir. Espero, né, que não seja bomba. Espero que não seja CD-ROM para instalar CRM só, né? Brincadeira. Sabe que a gente falou, né, isso nos bastidores, você sabe bem porque você acompanha muitos bastidores do nosso mercado. Eu tenho dificuldade de ver a galera de CRM como concorrente, né? No fundo, no front ali, a gente pode estar em disputa com o deal. Mas a verdade é que o mercado também ele é tão grande, como você mesmo falou, existem bancos que não usam CRM, então
na maior parte das oportunidades, ou a gente está trabalhando sozinho, ou a gente está indo por um ângulo de mercado que outros players estão indo. Então, tem uma história com a Zorro, inclusive quando eu tinha a agência, a Zorro CRM era um dos que eu indicava, eles já têm bastante tempo de mercado, foram um dos primeiros a encarar a coisa como uma construção de stack, uma forma como eu sempre gostei de enxergar, né? Quem implementa a ferramenta sabe a dificuldade que é você ficar implementando ferramenta e montando uma coxa de retalho. Em algum momento você precisa meio que unificar tudo debaixo de um fornecedor. Eu acho que a Salesforce foi visionária nisso, mas para as PME sempre foi uma dificuldade. Eu acho que a Zorro foi uma das primeiras empresas a irem por esse caminho. E a gente tem uma história de Hamper também, eles sempre estavam no ramp up com a gente, então todo carinho, todo respeito aí por eles. Maravilha. Bora ver o que eu ganhei aqui. Bom, é uma caixa atrás da outra, não sei se eu vou abrir tudo, senão eu vou comer bastante tempo do programa, mas ótimo, muito de bom gosto aí as coisas. Fico muito agradecido. Valeu demais. Queria fazer também um outro agradecimento super especial. A gente está hoje aqui em São Paulo, nos estúdios da Faculdade Uniguaçu, né? Um parceiro do podcast, um parceiro também pessoal aqui. E a Faculdade Uniguaçu está lançando um MBA em Marketing e Vendas, tema que a gente vai falar bastante aqui hoje. E se você estiver interessado em se desenvolver com profissionais e instrutores que realmente têm experiência na prática, faço o convite aqui para vocês entrarem nesse QR Code, conhecerem mais o programa, são mais de 500 horas de conteúdo. E aqui em São Paulo, a Faculdade Uniguaçu vai ser a nossa casa aqui para a gravação do podcast, tá? Vamos lá, Rick, me diz uma coisa, o que é mais desafiador? Ser pai de 3 ou empreender no Brasil? Pô, cara, eu nunca parei para refletir sobre isso. Eu acho que o desafio mesmo tá no blend dos dois, cara. O desafio é equilibrar as duas atribuições e reconheço que muitas vezes eu acabo, né, deixando a desejar em uma delas. Normalmente, né, como não dá para deixar a empresa de lado e, né, fazer qualquer coisa tipo, vou tirar um sabático e olhar só para fora. Eu, particularmente, nunca tive uma oportunidade de ter uma pausa. Eu acho que empreender não é que é mais desafiador, mas com certeza é mais time consuming no meu caso, né? A gente conseguiu, dentro da minha família, a gente se organizar dentro de casa ali, dividir um pouco dos papéis entre eu e a minha esposa. E a gente de cabeça pensada e depois de muitas conversas a gente entendeu que era melhor que um se dedicasse mais ao empreendimento e o outro se dedicasse um pouco mais à família. E dentro dessa organização eu acabo no aspecto tempo colocando mais tempo e energia aí na empresa, mas faço o meu melhor também como pai. Maravilha. Hoje você é CEO, cofundador da Hamper. Mas a trajetória aí já tem quantos anos? 7 anos. De Hamper, né? Anos já. Trajetória completa, profissional? 18 anos. 18 anos. Conta um pouquinho pra gente aí como que você começou. Eu sei que você tem uma trajetória sempre aí ligada a tech em vendas B2B. Mas como é que foi essa trajetória pra galera que não te conhece ainda? Legal. Eu vou dividir assim, a minha jornada em 3 estágios, né? O primeiro estágio, quando eu ingressei em carreira e trabalhei dentro de empresas que não eram minha. Eu trabalhei em 2 empresas apenas. Eu trabalhei de 2006 a 2010 em uma empresa chamada Stratos. Ela era uma revendedora de software, num modelo assim, de distribuição de software que praticamente não existe mais, mas era o modelo 2 décadas atrás, que basicamente só as grandes empresas compravam software empresarial. E era uma época que se falava em pirataria. Hoje não se fala mais, né, nessas coisas. Mas naquela época, as PMEs, elas davam um jeito... Se usava software, dava um jeito ali de, né, craquear ou qualquer coisa parecida. Mas a gente, enfim, tinha uma operação de distribuição de software orientado para grandes empresas para importar as principais marcas de fora do Brasil. Então a gente importava Oracle, Microsoft e por aí vai. A empresa tinha um perfil mais de cauda longa, então a gente trabalhava com vários títulos de software menos conhecidos, mas que eram muito específicos, e foi uma grande escola, porque no fundo, tudo que a gente faz hoje a gente já fazia naquela época, só que adaptado ao meio. Então, por exemplo, como que a gente prospectava cliente? Tinha uma revista, né, um catálogo de produto que tinha uma parte editorial ali com matérias. E a gente ficava montando um mailing para poder fazer mala direta. Essa revista chegou a ter uma tiragem de 12 mil exemplares.
Então depois que a gente despachava essa revista para todos os clientes potenciais, a gente tinha uma operação de ligação que, falando hoje, pode parecer uma coisa, né, muito arcaica, mas dava certo pra caramba. Era uma operação que faturava milhões fazendo isso. Tinha um quê de ABM também, porque as principais contas a gente mapeava e distribuía entre os executivos e executivas da empresa. Então, para mim, foi uma grande escola, uma empresa pequena ali, onde eu aprendi muito sobre marketing e vendas. Depois eu trabalhei na Aurum, que você conhece bem. Eu trabalhei ali de 2010 a 2012, eu peguei a empresa num momento de turnaround, no qual a empresa já tinha 20 anos, tinha um software legado, ela já tinha um reconhecimento de mercado, mas ela estava tecnologicamente desatualizada, estava um momento meio flat assim, de receita, mas todos os sócios ali tinham ainda ambição e tinham gás para iniciar uma nova jornada, e eu entrei exatamente nesse momento. A empresa até então não tinha tido área de marketing, e eu entrei para empreender a área de marketing. Já tinha uma bagagem ali, né, tendo trabalhado 4 anos em tecnologia. Apesar da pouca idade, 4 anos não ser uma vasta experiência, eu já era um pouco mosca branca nessa época, porque você não tinha gente com tanto conhecimento consolidado em marketing. Então acabei indo para a Aurum com essa missão e participei desse turnaround. Acho que consegui contribuir muito para esse momento. A gente naquele momento começou a desenvolver uma plataforma SaaS. Eu acho que a Aurum foi visionária em 2010 em ter enxergado esse movimento e ter iniciado no Brasil antes até de grandes empresas que a gente conhece hoje, como Conta Azul, como a própria RD. Eu acho que a Aurum começou uma jornada talvez 1 ou 2 anos antes, muito inspirada em Salesforce, em Basecamp, que eram os benchmarks que a gente tinha. Junto com o Liberato lá. Junto com o Liberato. Inclusive, Fernando, quero te ver aqui também nessa mesa, viu? Quero falar contigo, tá intimado. Eu devo estar com ele hoje à tarde, eu reforço o convite. Maravilha. Aí. Um grande amigo, enfim. Tive uma oportunidade única na Aurum, fiquei muito amigo dos sócios, eventualmente tive uma especulação de oportunidade para me tornar sócio, mas para mim já estava um pouco claro qual que era o caminho da empresa e qual era o meu caminho e o tamanho da minha ambição, né? E com todo o respeito à sociedade lá, e principalmente por isso eu entendia que era o último que estava chegando ali, eu ia ter uma participação muito pequena para ajudar a subir um morro muito grande. E naquela época eu falei, bom, já que eu vou subir um morro grande de qualquer jeito, eu vou tentar achar o meu morro. E aí em 2012, meio que no boom ali do marketing digital, meio que na origem do inbound, de inside sales no Brasil, eu empreendi com uma agência chamada SciTI, né? Eu inicio minha segunda fase, que já é empreendendo, mas não empreendendo com SaaS, e ainda uns bons anos antes da Hamper. Eu tive uma agência focada em empresas de tecnologia, porque era tudo que eu sabia fazer até ali. Muito ali cunhada em ajudar a construir programas de geração de leads baseado em marketing digital. E para alguns clientes mais especiais a gente adentrava um pouco mais na operação de vendas. E por que eu digo isso? Não é porque é muito difícil você escalar com algo muito consultivo, muito tailor-made, como era o caso em vendas. Então, programas de geração de demanda, por exemplo, pilotar campanhas de ads, pilotar programas de produção de conteúdo, é algo que minimamente escala, né? Mas quando você adentra uma operação e o know-how estava muito detido em mim, eu escolhia um pouco mais os clientes que eu ajudava e meio que pegava o playbook do que tinha dado muito certo na Aurum. Na Aurum a gente fez um shift tanto de converter todo o budget de marketing que era destinado para coisas offline. Então a gente fazia um evento por ano, o anúncio no anuário e nas revistas do segmento, não media CAC, não media ROI. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi converter todo esse budget para online e estabelecer todos os analytics para conseguir prestar conta daquilo e construir uma coisa minimamente escalável. Mas eu acho que onde a gente teve uma inferência maior foi na transformação de vendas de uma operação que era altamente dependente de fazer visitas. Tanto é que uma das coisas que me deixou muito intrigado logo nos primeiros dias na Aurum foi que o plano de expansão da empresa era baseado em abrindo escritórios em lugares diferentes do Brasil. Hoje, com advento da internet, inside sales, a gente acha meio... Eu acho que tem negócios que precisam, né? E tá tudo bem. Sim. Mas para uma empresa de software, hoje a gente acha curioso, né? Quer entender mais quais são os motivos de precisar abrir.
E aí a gente ia levar anos para conseguir vender no Brasil inteiro e eu extremamente incomodado com aquilo, vi que já tinha ferramental na época, usando ali um GoToMeeting, um Skype, etc, pra gente e muito processo, principalmente, para começar a fazer uma operação. Mas para empresas maiores nessa época era difícil, né, vender via Inside Sales ou não? Era difícil, mas no caso da Aurum era um escritório de advocacia, que daí a dificuldade não era pelo porte, e sim uma questão cultural, e aqui eu espero não parecer taxativo, né, querer dizer, né, mas sim, tem uma questão, era um pouco mais difícil, né, muitos escritórios de advocacia eram acostumados a receber o fornecedor lá, então teve uma quebra de paradigma e a gente conseguiu provar que dava para fazer via Inside Sales. É claro que não foi da noite pro dia, e não foi 100%, a gente foi convertendo cada pessoa de vendas em Inside Sales, mantendo uma operação de field que ainda durou por um bom tempo. Mas eu acho que essa foi o principal ponto de inflexão, e depois a empresa lançou o SaaS e enfim, a coisa ela foi acontecendo. Depois que eu saí, a Aurum ainda teve uma trajetória tremenda, fizeram uma saída para o maior grupo de software canadense listado, acho que a maior empresa listada na bolsa, Vela, que né? é a Constellation, Vela, é a guarda-chuva. Enfim, uma história linda, mas eu decidi seguir o meu caminho e pela Saiteína atendia, dentre os clientes, a própria Aurum, que eram empresas com essa característica que estava ajudando essa galera a fazer o shift do modelo, vamos dizer assim, mais offline e analógico para algo mais digital e escalável. E depois de um tempo prestando serviço, eu como empreendedor comecei a sentir um cansaço. Vale dizer que quando eu comecei a Saiteína, eu já objetivava produto. Desde o início? Desde o início. Eu queria ter produto, eu queria SaaS e eu pilotava a agência dentro de parâmetros de SaaS, o que veio a ser um erro administrativo. Porque eu vejo muita gente de serviço tentar fazer isso, meio que criar standard, né, de serviço, meio que criar pacotinhos prontos assim e vender isso no mercado. Isso facilita muito a compreensão para o cliente na hora de adotar a sua oferta. Só que dificulta muito na entrega depois, porque no final do dia você não está entregando um produto pronto, você está entregando serviço. E o serviço tem uma série de características que eu não vou dizer que não escala, mas que limitam um pouco, né? Mas eu tentava operar por cacuete das minhas experiências anteriores de tudo que eu estudava. Eu já estava imerso em estudar SaaS, e a minha realidade já era olhar MRR, CAC, LTV, e eu tentava botar isso na agência e acabava ficando um pouco estranho. E eu comecei com um serviço, eu acho que muita gente que empreende vai se identificar com isso. Eu não vejo problema, eu acho que dá para criar ótimas empresas de serviço, tá? Mas no meu caso era claramente uma transição para né, uma coisa de período para eu poder ter produto depois, porque eu não tinha caixa para investir, né? Para você desenvolver uma empresa de produto, principalmente SaaS, você precisa colocar dinheiro na frente para desenvolver e você precisa colocar dinheiro na frente para lançar. Não é que o lançamento é um evento que consome muita grana, mas na medida que você começa a tracionar, você vai ter que pôr dinheiro em canais de marketing, você vai ter que contratar times de vendas e isso requer um dinheiro upfront. O que eu vou falar aqui não é uma grande novidade, mas você tem aquele negócio no SaaS que você paga, sei lá, 3 mil reais para trazer um cliente novo que vai te remunerar em 300 reais por mês. Quando você multiplica isso por 10, mais 20 clientes, quanto mais você cresce, mais você barriga a tua queima de caixa. Eu não tinha como cobrir uma queima de caixa no início da Saiteína, então eu iniciei com prestação de serviço e acabei ficando muito mais tempo nisso do que eu gostaria e do que eu esperava num primeiro momento. Mas ali em 2015, 2016, já estava... Bom, eu já tinha um cansaço já bastante grande. Já estava evidente que, assim, vale dizer, né? Tem um ponto interessante da história, que quando eu empreendi com a Saiteína, o meu desejo era desenvolver um software para marketing digital, ou para o que a gente veio a conhecer como inbound marketing. E quando eu comecei a Saiteína não estava no meu radar, mas já tinha RD fazendo isso, né? Na época eles eram um blog e tal. E nesse ínterim, enquanto eu estava tentando me capitalizar com o serviço, os bichos lançaram o produto e captaram grana e foram muito capazes assim na execução. Quando eu já tinha, digamos assim, coletado os recursos iniciais, quer dizer, eu já tinha uma pessoa para ser minha sócia na área de desenvolvimento, eu já tinha um pequeno capital ali para desenvolver, a RD já estava ali, talvez entre série A e série B, e claramente essa oportunidade do inbound, do ponto de vista de negócio, já era menos interessante.
E foi mais ou menos ali nessa época, 2016, 2017, que a gente se conheceu e acho que claramente, né, dava para sentir que tinha algo diferente acontecendo nesse espaço de vendas B2B. Eu acho que marketing, em grande parte, já tinha sido transformado, mas quem opera com marketing está logo ali na adjacência de vendas e fala, cara, e vendas, né? Vai continuar arcaico desse jeito? E aí, quem já estava mais dedicado nesse assunto, estudava fora, já conhecia ali o Predictable Revenue, a gente já falava de vendas B2B de uma forma mais digital, Inside Sales ganhando um pouco mais de expressão, muito mais olhando o que estava acontecendo na indústria SaaS lá fora do que especificamente o que estava acontecendo aqui. Talvez algumas empresas mais inovadoras ali já estavam saindo na frente, mas... Quando eu criei o Vendas B2B Summit em 2017, tinha esse enfoque. Entender o que os times do Vale estavam fazendo nessa área de Inside Sales, de vendas B2B, e trazer para o Brasil. E realmente o mercado aqui era muito incipiente. Sim. Realmente tinha uma ou outra referência no Brasil fazendo isso bem. E foi mais ou menos nessa época que você tomou essa decisão, né? De não investir em marketing digital no seu produto, mas ir para um outro lado. Perfeito. Ali, para mim, ficou muito claro que um dos principais inputs da área de vendas, que são os leads, né? Só marketing digital, no caso de uma operação B2B, não seria suficiente. Agrega, mas não resolve o problema. E aí, quando as empresas iam para a segunda fonte desse input, já era um negócio manual, que era a prospecção. E ali eu vi que se a gente conseguisse desenvolver alguma coisa com tecnologia, com dados, a gente teria um ponto de alavancagem muito forte que poderia ajudar a transformar a indústria, mas principalmente que caberia um bom business dentro desse espaço. E você falando naturalmente do vendas B2B, ele passa um filme na cabeça, né? Porque em 2017, realmente vários astros estavam se alinhando, né? Veio a tradução do Predictable Revenue para o Brasil, o Vendas B2B Summit, eu acho que é um marco, e outros eventos dessa indústria nascendo. Eu acho que dentro da safra que nasceu a Hamper vieram outras empresas, algumas de CRM, outras mais para a área de pré-vendas, enfim, né? Temos uma safra talvez de 10 a 20 empresas brasileiras indo de marketing até customer success, né? Pegando a cadeia de valor inteira, e a força de todos esses players em conjunto e algumas pessoas tentando concatenar isso tudo, e acho que você era uma delas, eu acho que ajudou realmente essa indústria a crescer, popularizar, né? Esses conceitos, né? Esse conhecimento, e algo que antes era exclusivo da área de tecnologia, né? Hoje a gente vê esses conceitos sendo aplicados em empresas de todos os tipos. Mas realmente surgiu ali uma safra de empresas que ajudaram a educar o mercado sobre isso. E a gente olhando aí, quantos anos? 7 anos depois, o mercado está num outro patamar de maturidade. Né? Total. E aí entra na terceira jornada, que daí eu vou falar um pouco menos dela agora, porque acho que pouco a pouco a gente vai pensando aqui, que é a Hamper, né? A gente desenvolveu a primeira versão do produto em 2016, ainda por dentro da agência. Minha intenção não era que fosse um produto da agência, minha intenção era realmente descontinuar a empresa de serviço e me dedicar à empresa de produto. É claro que isso não acontece de forma simples e nem rápida, então foram quase 2 anos fazendo essa transição, encerrando contratos na agência, até conseguir encerrar de vez o CNPJ para me dedicar totalmente pela Hamper, o que acabou acontecendo ali em 2017. Né? Então a gente lançou o produto em 2017, eu mantive a agência ainda por um bom tempo, era o que me financiava e boa parte da operação. Acho que a primeira reta de cash burn ali da Hamper foi a agência que financiou. Final de 2017 a gente conseguiu pegar uma primeira rodada com um grupo de anjos que segue com a gente até hoje. Aí ali deu um certo fôlego que me possibilitou encerrar de vez a operação de serviço, cair full time para dentro da Hamper e começar a construir time, investir mais em produto. E aí de lá para cá tem muita história, né? Coisa que a gente pode pensar, mas a gente eventualmente passou por uma outra rodada maior, mais próximo agora do momento presente, a gente fez aquisição de 2 empresas no nosso mercado. Enfim, e hoje somos uma empresa aí um pouco mais estruturada do que a gente era naquele início. Maravilha, vamos explorar bastante aí esses momentos de inflexão da Hamper, as aquisições e o momento que vocês estão hoje. Falando um pouquinho de você, assim, a gente te acompanha desde 2017, a gente é amigo,
já tomamos algumas juntos e agora você largou essa vida dos bares, um cara que está muito preocupado com saúde, com produtividade, e recentemente começou a compartilhar um pouquinho disso também no Instagram. Por que essa mudança na sua vida pessoal? E eu estava gravando com o Thiago Reis semana passada, ele falou que ele perdeu 15 quilos e que isso mudou drasticamente a produtividade e os resultados que ele estava alcançando. Uhum. Como é que essa mudança de produtividade na tua vida pessoal impactou e está impactando hoje os seus resultados? Uhum. Acho que a essência da resposta teve um pouco aí nessa parte que você comentou do Thiago Reis, de você perceber o efeito que focar na qualidade de vida tem naquilo que você faz também no trabalho, né? Eu, durante um tempo, acho que em especial no recorte de tempo da Saiteína, da agência, eu coloquei all-in no trabalho. Eu mal voltava para casa, eu voltava para casa só para dormir. Vivia muito estressado, dormia muito pouco, comia muito mal, cansei de esquecer de almoçar. Muitas vezes comia na mesa, muitas vezes passava a tarde com um pacote de bolacha e achava que eu era o herói fazendo aquilo. E eu não estava percebendo, mas depois eu vim a perceber o efeito que aquilo estava tendo na minha saúde, na minha produtividade, na minha disposição, no meu humor. Porque você vai entrando num ciclo vicioso de se cuidar cada vez menos, né? Só pega, né, um recorte aqui, vamos dizer assim, você dorme mal, e aí porque você dormiu mal, você acorda de mau humor. E porque você acordou de mau humor, você vai ter um dia mais estressado, mais ansioso, você vai comer pior. Exercício, então, nem se fala. E aí, porque você estava de mau humor, você entrou em embates no seu dia que você não precisava ter entrado. E aí você comprou brigas e se estressou ainda mais. E porque você passou o dia estressado e comendo mal, chega de noite e você não vai dormir bem. E aí, porque você não dormiu bem, amanhã você repete o ciclo piorando, né? Cada vez mais você piora. E você paga essa conta com a sua saúde, a sua família paga essa conta com você. E a empresa, que é o que você está tentando preservar como bem maior, também não está se beneficiando disso. Porque se o principal vetor da empresa, que é o sócio fundador ali, o CEO ou a CEO, não tão bem, é muito difícil que a empresa esteja bem. E ali ainda com a minha baixa maturidade, pela idade, por estar mais no início da minha jornada empreendedora, eu fui de cabeça nesses erros aí, precisei. Eu não vou dizer que eu paguei um custo tão alto, mas em algum momento dessa história, eu fui fazer um exame médico assim, e tudo que podia estar desregulado deu como desregulado, e ali eu já tomei um primeiro susto. Quem via a pilha que eu trabalhava, nessa época eu ainda não tinha 30 anos, e falava pra mim, Henrique, cara, nessa pegada que você não chega nos 35. E muitas vezes achava que era brincadeira e tal, e refletindo, eu falava, cara, tem um sentido aí, né? E aí, tendo a oportunidade de empreender pela segunda vez e repactuar o que eu poderia fazer diferente, eu fiz uma escolha de não negociar na Hamper nem a minha família e nem a minha saúde. E ali no começo da Hamper foi um início dessa mudança assim, de hábitos. Na época que a gente se conheceu, eu estava vivendo um pouco dos dois mundos. Então eu ainda trabalhava muito, e não que eu não faça isso hoje, mas eu acho que hoje eu fico muito mais em qualidade do que em quantidade, a gente pode falar disso. Mas ali eu estava meio que mudando de ciclo e ainda carregava alguns hábitos, então ainda bebia muito, né? Essa época, talvez pelo efeito de realmente sentir que tinha algo muito único acontecendo na nossa indústria, a gente tinha muito evento, muito meetup, muito evento fora de São Paulo. E eu acho que tava todo mundo nessa, assim, né? Nessa frenesi de se encontrar e de programas sociais e tal. Mas eu já tava começando a colocar coisa mais no prumo, e em algum momento eu entendi que não dava para viver assim. Ou você foca em exercício, alimentação, em dormir bem, etc. Ou você foca numa vida de noite, bebida, trabalho, em excesso e etc. Né? E aí eu percebi que quanto mais energia eu colocava no caminho dos exercícios, da dieta, etc., mais dividendos, digamos assim, né? Que eu não tô falando em grana, mas mais eu sentia que eu ia colher com isso, mais eu beneficiava a empresa. E aí eu fui indo cada vez mais de cabeça. Eu acho que tem um negócio que quando você adota um ciclo virtuoso daí, que é, pô, você dorme bem, come bem, se exercita, estuda, trabalha
o tanto que precisa, com qualidade, etc. Você vai melhorando, você vai se conhecendo a sua melhor versão cada vez mais. E aí é muito difícil, depois que você se conhece no seu melhor estado, você aceitar menos do que isso. Portanto, aí eu fui realmente de cabeça nessa jornada. Eu acho que, só para, né, tá ficando um pouco longa a resposta, mas durante a pandemia eu fui colocado à prova de novo. Porque eu já estava em 2018, 2019, mais focado em exercício e comer bem. Com a pandemia, da noite pro dia, acho que foi com todo mundo, né? A gente despencou assim na pirâmide de Maslow, assim, né? E de repente a gente se viu fechado dentro de casa. Eu tinha o risco iminente da empresa quebrar. Acho que todo mundo que tinha empresa se sentia assim naquele momento. E muita preocupação, muito estresse. Voltei a trabalhar 15 horas por dia, dormi 5 horas por noite. E o único jeito de dormir à noite era depois de ter tomado um vinho, alguma coisa assim. E fiquei uns 3, 4 meses nessa. E entendi, e eu não me arrependo, eu entendi que naquele momento eu tinha que colocar o win em salvar a empresa. E de novo coloquei a saúde em segundo plano. Mas na medida que a coisa foi desanuviando, ali eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu falei assim que as academias reabrirem, eu vou resgatar e aí não tem mais volta. Eu vou voltar a treinar, eu vou voltar a comer bem, porque na medida que eu voltei a dormir mal, beber, etc., todos os problemas começam a voltar, impressionante. E aí, cara, desde então, desde o meio ali de 2020, são uns 4 anos aí realmente regradinho, focado e, porra, não mudaria nada. Como é que você equilibra esses pratos hoje? Como é que hoje é a sua rotina? Como é que você organiza treino, trabalho, família, sono? Hoje, como é que você se organiza? Eu procuro reservar todo o tempo que é pra mim, digamos assim, pra parte da manhã. Tanto é que, né, fazendo um parênteses rápido, na hora que a gente foi negociar os horários do podcast, você me deu algumas opções, eu peguei o mais do meio da manhã, até porque eu teria um deslocamento até aqui, porque daí eu não abriria a mão, tá, da minha jornada matinal ali. É claro que não tivesse jeito, eu poderia, um dia não vai sacrificar, mas eu procuro, na medida do possível, preservar. Porque se toda reunião que pintar você abraçar, você sempre coloca a prova ali, né, e falha, quebra a rotina. Então você acorda que horas? 6. 6. Vai treinar que horas? 7. E aí, 8 já tá em casa? Como é que 9? 8, 8 e meia. Vamos lá, eu acordo, eu organizo as refeições do dia ali e tento ler um pouco, principalmente agora nesse período de verão, que a gente estava até então, ler no sol, porque, cara, é impressionante como você tomar uns 15 minutos de sol de manhã dá um charge na energia bizarro. Eu amo tomar sol também, muda meu dia toda vez que eu preciso tomar um sol. Isso é uma coisa que a gente se priva demais, a gente faz sem perceber, mas quando, né, muito focado no trabalho, a gente fica ali em escritório, ar-condicionado e luz artificial o dia inteiro. Então eu me esforço o máximo que eu consigo para pegar pelo menos um pouquinho de sol de manhã. Eu tento muito fundir hábitos, né? Então eu tô lendo, tô no sol. Eu tô treinando, tô ouvindo podcast. Uhum. Não que seja, né, o mais recomendado, né? Não sei se é ou não é. Mas eu procuro fazer dessa forma. Então eu vou treinar ali 7, 7 e meia, e 8, 8 e meia eu tô de volta em casa, eu treino do lado de casa, volto, tomo banho. Eu não tenho mais aquela neura igual eu tinha assim no começo, eu precisava ser o primeiro a chegar no escritório. Hoje eu não tenho mais esse problema, porque eu foco em blindar essa rotina matinal. Então eu chego 9 e meia, 10 no escritório, e aí eu faço minhas reuniões da manhã. Eu normalmente tenho de 2 a 3 reuniões por dia com a gestão. É assunto marketing, venda, CS, produto financeiro, papapá. Eu vou encaixando isso. Eu tento até a hora do almoço matar os compromissos internos. Para que daí eu faço o meu almoço e na volta eu tenho uma agenda mais que eu consigo tocar ela. Uma agenda mais do CEO. Onde eu posso eventualmente estar num podcast, eu posso estar produzindo um conteúdo, eu posso estar dando um deep dive em umas planilhas ou estudando algum assunto que eu estou querendo mais. Para que daí à noite seja mais o horário da família. Nem sempre eu consigo, muitas vezes eu estico um pouco mais no escritório, até porque eu gosto um pouco do horário pós-trabalho para aterrissar um pouco alguns pensamentos, coisas do tipo, vamos dizer assim, um trabalho às vezes intelectual, você precisa se ambientalizar, ver uns vídeos no YouTube e durante o dia eu não consigo encaixar. Então muitas vezes à noite é que eu faço um trabalho que eu concateno mais um estudo, algo que eu estou mirando mais a médio e longo prazo.
acabo sacrificando um pouco da agenda da família, mas a agenda da minha família também é corrida, porque os meus filhos fazem judô, balé, papapá, todo mundo chega em casa quase 10 horas da noite, então eu não fico com tanta culpa assim, mas de final de semana aí eu procuro destinar mais para as ferinhas lá, pra gente, enfim, participar também da rotina deles. Maravilha. Rick, antes da gente começar a falar sobre vendas aqui, quero explorar muito sua experiência e conhecimento sobre o assunto, queria falar sobre o podcast, o Startups and Downs, que está aí agora fizeram 99 episódios só em áudio, agora os últimos 4 saíram em vídeo também. Por que você decidiu fazer um podcast mais voltado para empreendedores, para CEOs, e não fez algo voltado, por exemplo, para marketing e vendas? É um projeto mais pessoal? Vocês enxergam isso como parte da estratégia da Hamper? Qual que foi o objetivo e por que você decidiu seguir essa temática de podcast? Animal. Primeiro, assim, né, do porquê. Eu me conecto muito com a causa empreendedora, né? Eu acho que foi uma escolha de vida que eu fiz. Grande parte da minha rede de relacionamentos está nesse meio. Grandes amigos, pessoas que eu admiro. Eu acho que existe ali um flywheel positivo dentro do empreendedorismo, que é uma coisa que eu acredito e é uma coisa que eu acho que eu não acho que é uma exclusividade minha, eu acho que todo mundo que está nesse meio sente que tem um pouco da responsabilidade de regar isso, né? Eu não quero romantizar tanto, né? Mas eu vejo empreendedorismo como alavanca de mobilidade social. Eu não sou rico, eu não vim de família rica, mas eu acho que eu posso mudar a realidade ainda da minha família através do empreendedorismo. Eu tenho muito orgulho de gerar quase uma centena de empregos ali pela Hamper. Poxa, quantos jovens que não passaram por ali, que a gente teve a oportunidade de mudar ali, ou não vou dizer de mudar de vida, porque é muito mais responsabilidade da pessoa do que de empresa, mas sim de proporcionar ali um caminho para aquela pessoa brilhar. E vejo tanta gente fazendo isso, acho que se a gente se esforçar um pouco, a gente consegue reluzir isso em muita gente. Então, começou com esse princípio. Só que quando a gente olha para o empreendedorismo, dá para fazer muita coisa pela causa. Você pode fazer eventos, você pode fazer um programa de podcast que entrevista empreendedores de sucesso, você pode fazer uma gama de coisas, um portal de notícias e por aí vai. E dentro dessas possibilidades, eu acho que muita coisa já estava sendo muito bem coberta. Então você pega programas de empreendedorismo que entrevista grandes empreendedores. Poxa, tem vários, adoro, escuto todos, mas não me via fazendo aquilo. Não me via também produzindo notícia ou qualquer coisa parecida. E eu acho que uma coisa muito curiosa da minha jornada é que ela tem muitos downs. E muitas vezes, né, num recorte numa matéria que sai num portal, num recorte numa palestra ou num podcast, foca-se muito como se a jornada ela fosse linear, direto ao topo, né? E definitivamente assim, não é assim. Definitivamente não é, cara. Assim, eu cansei de entrar no cheque especial na pessoa física. Eu encerrei uma empresa, não foi com um exit, eu encerrei saindo pela porta dos fundos e não pela porta da frente, e não pela porta dos fundos porque eu fiz algo eticamente errado, pelo amor de Deus, né? Mas basicamente sim, fechei uma empresa endividado para começar uma nova. Na Hamper a jornada nunca foi fácil, né? Tivemos vários percalços, já precisamos desligar gente do time, né? Mais de uma vez, já precisamos fazer recortes de desligamentos maiores, eu já precisei lidar com saída de sócio, já fizemos, aquisição, rodada, já tivemos bastante dinheiro no caixa e zero dinheiro no caixa várias vezes. Então, eu acho que eu tinha o desejo de contar a realidade russa, como, né? Ela é, a montanha-russa. Até por isso, né, o nome ele é sugestivo. Nome, né? E eu tive o privilégio, acho que naquele momento que a gente decidiu fazer o Startups and Downs, o César, que é co-host comigo, ele foi o primeiro investidor da Hamper e um cara que meio que me adotou assim como empreendedor, e ele faz isso com outras pessoas também. Eu brinco que o César é como se fosse um manager, igual atleta tem um manager, e que ajuda o cara a realmente olhar para a jornada dele como uma carreira. Então, eu acho que eu já tinha isso comigo, mas o César ele me ajudou a fazer ajustes ali que fizeram muita diferença para mim, e ele participou desses momentos mais difíceis. E a gente falava muito isso, né? Cara, isso que a gente tá resolvendo, se um dia a gente contasse e ajudar tanta gente, e aí uma hora a gente falou, porra, por que não? O que tá impedindo, né? Vamos fazer um podcast e vamos começar a contar.
essas histórias, né? Como que faz um M&A? Como que eu compro alguém? Como que eu vendo a empresa? Como que eu tenho ali uma sociedade de 3 caras, cada um quer ir para um lado, como a gente senta na mesa e resolve essa parada, né? Então a gente começou a contar essas histórias, dentre outras, que já rendeu mais de 100 episódios aí, como você falou. E como é que tem sido essa jornada desses 100 e poucos episódios? O que você te ajudou a processar todos esses aprendizados, a estruturar esse pensamento? Porque às vezes a gente passa por muitas situações desafiantes, desafiadoras, mas a gente não para processar o porquê. E eu acho que toda vez que a gente tem que falar sobre esse tema, ajuda a gente a organizar as ideias e é uma espécie de terapia também, né? Sim. Como é que tem sido essa jornada de entrar dentro desses 100 episódios, falar sobre as dificuldades, os desafios e os aprendizados? Talvez a palavra terapia seja uma boa definição, né? Se eu for resgatar assim, o momento que o Startup Zandown surgiu, a gente estava ali um pouco no alto da pandemia. Eu tinha recém lidado com a saída de um co-founder, né? A Hamper foi fundada por 2 pessoas, eu e o Henrique. Ali no meio da jornada, o Henrique e eu entendemos que o caminho dele era diferente do meu e tudo bem, e a gente lidou com a saída. E assim, empreender já é algo extremamente solitário. Eu empreendi as 2 vezes, né, pela Saitene e pela Hamper, com uma pessoa muito próxima de mim, com características semelhantes, o que trazia um certo conforto em alguns momentos, né, porque a gente conseguia ali dialogar fora da empresa e se entender e tudo mais. Em um momento ali, eu me vi numa pandemia, sozinho, empreendendo, com baita rojão para segurar e ainda com muito aprendizado para compartilhar. Então, um pouco na expectativa de me sentir menos solitário na jornada e também pensando em outros empreendedores que poderiam estar se sentindo ilhados como eu estava, né? Você tem, né, várias ilhas de conhecimento, várias pessoas que podem se dar super bem, mas que tá cada um vivendo os seus próprios problemas. Eu acho que de alguma forma a gente consegue atender isso, porque assim, a escala do programa ela é baixa, né? É uma coisa muito para um nicho, para um público muito particular. E a gente não fala de assuntos glamurosos que torna o programa, né? Faz o programa furar a bolha. Então é uma coisa muito particular. Eu brinco que hoje os empreendedores eles me procuram mais para falar de percalços do que para falar de marketing e vendas, porque o programa causou isso. É batata, assim, tem algum co-founder aí com racha, com sócio, alguma coisa assim, tá falando comigo no WhatsApp, pode ter certeza. Então acho que de alguma forma conseguimos atender isso de criar ali um elo, uma fonte de consulta para pessoas que vão passar pelo percalço inerente. Eu acho que os assuntos glamourosos estão super bem cobertos, mas eles não refletem tanto a realidade que é empreender. Alguém precisava contar essa parte um pouco menos glamourosa. E isso ajuda a tirar um pouco do peito alguns assuntos, ou de não ficar só comigo ou só com o César. Acho que se eu tenho conhecimento, o César então nem se fala. Eu acho que ele está pelo menos 10 anos na minha frente aí, em termos de jornada, e a gente tirar esse conhecimento da cachola e passar por um lugar que vai ficar ali gravado, enfim, enquanto desistir. Quem quiser conhecer o podcast, Melhores Formas, está no YouTube, está no Instagram. E no Spotify. Startups N Downs. Encontra a gente lá, segue, põe sininho, põe tudo. Vale a pena. Vou colocar aqui o link na descrição para a turma achar, porque vale a pena, principalmente se você é um empreendedor, um CEO, realmente é muito legal. E vale a pena conferir. Vamos lá, queria falar de vendas contigo. Ano passado a gente, no Insight Sales Week, no evento que eu fiz, a gente conversou sobre por que as empresas não estavam batendo meta. Ano passado, 2023, foi um ano desafiador para muita gente. E queria saber de você se você continua sentindo isso em 2024. E se sim, a gente explorar um pouquinho aqueles motivos que a gente levantou me rendeu aqueles pontos que você trouxe para a discussão. Depois eu acabei em vários outros eventos tendo a oportunidade de discutir sobre eles. Então, como é que você está sentindo 2024? Os mesmos desafios continuam? A gente está com novos ou a maré mudou? Vamos lá. Eu acho que assim, do ponto de vista de mercado, uma visão mais macro, pouca coisa mudou, né? A gente começou ali
Acho que a pandemia foi um susto, aí a gente teve ali 2020, 2021, excesso de liquidez, histórias que estão amplamente contadas ali deu um falso positivo de que as coisas elas estavam acontecendo, as empresas estavam com caixa para fazer acontecer, a economia estava aparentemente pujante, porque você reduz a taxa de juros, você mascara muita coisa, mas depois a gente passou por uma correção muito brusca para acompanhar inflação e a crise mundial, e de 2022 para cá a realidade ela foi muito diferente. Dentre as coisas que a gente discutiu, que eu mais enfatizei foi o modelo de trabalho, né? Há um ano atrás a gente estava realmente, me marca muito esse período, o shift que a gente decidiu ter. Eu não sou um evangelista do assunto, nem faço questão, mas eu posso falar por mim qual que foi a minha escolha naquele momento. Eu entendi que assim, né? O nosso cenário ali há um ano atrás, até 18 meses atrás, a gente tinha recém passado por 2 aquisições, a empresa tinha ficado sem caixa, eu queimei caixa mais rápido do que eu tinha projetado, porque quando eu fiz o BP das aquisições foi um pouco antes de o cenário macro dar a ruída que deu, e eu, por inocência, não voltei e corrigi o meu BP, eu não diria nem por inocência, acho que a hora que a gente deu play nos M&As, a gente entrou tão de cabeça naquilo que a gente não voltou para revisitar planos de receitas e despesas. A gente deu um mergulho nos M&As, quando a gente emergiu 6 meses depois, revisita o BP e fala, bicho, nós estamos bem distantes do que a gente tinha calculado aqui, a grana está acabando muito mais rápido e, by the way, a empresa está produzindo muito menos. Se a gente não está batendo meta, por exemplo, mas peraí, a gente alocou os recursos que precisavam para a gente chegar na meta. O time de vendas está construído, está investindo em marketing, está investindo em produto mais do que nunca, até com os M&As. Por que a coisa não está acontecendo? E dentre as coisas, a gente precisou fazer uma correção de rota. Eu brinco muito assim, né? A gente precisou começar a fazer gestão de fato. E dentro da gestão de fato, uma das coisas que a gente precisou revisitar foi o modelo de trabalho. E ter um entendimento de que não é que porque as pessoas estavam em casa que elas não estavam produzindo, elas até estavam. Mas se a gente for olhar o conhecimento coletivo dentro da empresa, o quanto que a gente realmente estava evoluindo na velocidade que a gente evoluía. Porque se eu pegar o recorde de 2017 a 2020, a Hamper ela graduou muito rápido como empresa e não foi um castelo de carta, a gente realmente sabia o que a gente estava fazendo. De 2020 a 2022... eu não vou dizer que teve um ponto cego, mas a gente focou muito em sobreviver, a gente tinha passado por uma rodada, a gente contratou muita gente remoto, muita gente que a gente não conhecia. Sinto que as barreiras de contratação reduziram muito, eu precisei escalar a liderança e até liderança que eu tinha pouca interação, pouco conhecimento, contratando gente a rodo pela empresa. Em algum momento a gente precisou brecar esse plano, reorganizar a empresa e dentre as coisas a gente fez uma opção de voltar, em especial os times de revenue ali, marketing, vendas e customer success e canais, voltar para o escritório, não necessariamente por uma necessidade de comando e controle, mas muito mais por uma necessidade de a gente pôr a mão na consciência e falar assim, poxa, o account executive que entra hoje, ele não recebe a mesma carga de informação que o account executive que entrava em 2018. E por isso que naquela época a gente formava times tão campeões. Porque o onboarding no trabalho remoto era muito melhor. Só que a vivência dentro da área de vendas, infinitamente pior. A galera se falava por Slack, se via muito pouco. Então, aquele senso de cultura, aquele senso de direcionamento, a gente se perdeu. E pode ter gente que sabe fazer isso muito bem no remoto, mas com toda humildade na Hamper a gente não estava sabendo fazer. E a gente voltou para dentro do escritório. É claro que não é esse o ponto de inflexão, né? Somente o fato de estar todo mundo presencial, mas eu acho que foi principalmente o cair a ficha do fazer o gestão de fato. E ali a gente reorganizar toda a liderança da empresa, a gente reorganizar time, passar a aferir performance e olhar a performance como uma coisa importante. Eu acho que com razão, tá, Bounds? Durante a pandemia a gente precisou colocar a questão performance um pouco de lado, porque
a gente tava em pandemia, tava todo mundo em casa, saúde mental de geral, tava com medo de morrer, né? De perder os nossos pais. Com medo de morrer, com medo de sair na rua, uns mais ou menos bem, outros não tão bem assim. Então a gente começou a ter tanto problema pessoal dentro da empresa para lidar, que com razão a gente falava assim, pô, não batemos meta esse mês, mas pera lá, né, cara? A gente não vai chegar aqui, dar uma rajada no kickoff, no time, vamos, né, demonstrar de uma maneira que a gente entende, pô, estamos preservando os empregos, tá tudo certo. Mas fazendo isso por muito tempo, e uma hora a gente falou, pera lá, né? Pandemia, vamos dizer assim, tá tudo perfeito? Não tá, mas já não estamos mais num momento pandêmico, que as coisas estão em lockdown e etc. Quer dizer, por que a gente não tá voltando ao normal, né? Ou a gente vai só adotar, não sei, né? No nosso caso a gente escolheu assim, cara, vamos retomar as rédeas das coisas, performance é uma coisa importante, então tem que bater meta, tem que entregar, importa sim. Poxa, mas eu não tô bem, então vamos tratar como um caso à parte, vamos ver como a gente faz, mas de forma geral a gente precisa chegar. Líder tem que liderar. Líder parece uma coisa bobinha, mas um dos maiores aprendizados que eu tive nessa jornada liderando líderes é que um líder de uma área, ele não existe para ser o representante daquela área, ou seja, o líder de vendas não é a pessoa dentre as de vendas que fala pela área e representa num outro fórum, etc. Que é uma posição muito fácil de cair dentro dela. Só que se a pessoa lá cai, ela só busca tomar medidas populares. Ela nunca vai fazer uma mudança na regra de comissionamento que vai ser impopular. Por quê? Porque ela se sente a representante dos vendedores e não o líder, o gestor. E o gestor vai tomar medidas impopulares. Medidas impopulares, o que é? Dar um yellow flag para alguém que merece, ou um red flag, uma demissão para alguém que não está performando, desenvolver time de fato, ter isso como uma missão, dentre várias outras coisas que cabem dentro do título de gestão, né? E eu percebi que em algum momento, eu vi isso acontecendo em muitas empresas, mas eu posso falar pela minha, que muitas lideranças estavam ali muito pelo, tipo, assim, eu represento ali a área, mas fala, pô, precisa desligar alguém, veja bem, você não vai comigo e coisa e tal. Cara, e a gente mudou. Então eu falei, né, de performance importa, gestão feita de fato, e eu acho que o modelo de trabalho, aí triangulando esses três, foi batata. A hora que a gente realinhou os astros ali, a empresa voltou a bater suas metas. E eu tenho visto com uma certa frequência empresas que despertaram para isso, seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho. Legal. O modelo que parece que o mercado mais está adotando é um modelo híbrido. E eu lembro de você falar que você achava que das 3 possibilidades, de presencial, remoto e híbrido, o híbrido era o pior dos mundos. Por que você acha que a pessoa trabalhar 4 dias no escritório, 1 dia em casa, 3 dias no escritório, 2 dias em casa, é a pior das opções? Vamos lá. Primeira coisa, assim, eu adoro o caminho do meio, mas eu detesto coisas pelo meio do caminho. O caminho do meio é você, né, encontrar um equilíbrio ali dentro das coisas. Para mim, o híbrido não é um equilíbrio. O híbrido é uma decisão que foi tomada por alguém que não teve punch de falar, galera, a gente voltou, a realidade é essa e tal. É claro que assim, o híbrido é uma palavra muito ampla. A Hamper está híbrida porque eu ainda tenho uma parte do time que está remota. A gente contratou gente de outras cidades, a gente não foi implacável em falar, você que está em outra cidade, já procure. Tem pessoas ótimas trabalhando no interior de São Paulo, em outros estados, principalmente pessoas de tecnologia, e estamos bem com isso, tá? Então daria para tratar com o híbrido. Agora, como seres humanos, quando a gente vai para o escritório 3 vezes por semana e 2 não, a gente vai aglutinar muito mais compromissos pessoais. E eu acho assim, se a empresa ela tá no momento que tá tudo bem, ela consegue proporcionar, se é um time, as pessoas são sêniores, elas administram muito bem o tempo delas, então não tem problema, ótimo, se dá para fazer, poxa, faça, mas no caso de uma organização como a Hamper, em pleno desenvolvimento, onde todo mundo está em aprendizado, a começar pelo CEO, se a gente não aproveitar a maior parte do tempo juntos, a gente está perdendo a oportunidade de aprender, né? Então, cara, eu acho que, poxa, nada contra o híbrido, para quem valoriza isso, me dá mais qualidade de vida, aí de segunda e sexta eu fico em casa e faço minhas coisas, poxa, acho que tem empresas que estão indo por esse caminho.
Mas para empresas que têm por um propósito crescer, aprender, se desenvolver, eu vou pelo caminho do presencial. Só reforçando também uma coisa, a gente sempre foi muito flexíveis na Ramper, eu valorizo isso. Não é uma empresa cara crachá, bate ponto, pô, é das 9 às 6, você está sendo olhado. É claro que algumas áreas trabalham majoritariamente dentro do horário comercial, mas a gente trabalha com adultos. Eu sempre gostei de tratar adultos como tal. Então, a minha galera de primeira linha, né, que tem report direto comigo, da liderança, eu falo para eles, cara, quem administra a agenda são vocês. Se um dia vocês não vierem, talvez naquele dia eu não te encontre pelo escritório, não vou nem reparar, saber se você veio ou não, se eu não estou medindo tempo. Eu meço responsabilidade, entrega, accountability, outras coisas. Então, se a pessoa está conseguindo entregar e um dia ela vai sair 4 horas da tarde porque o filho dela vai fazer uma apresentação, eu vou ficar feliz a beça de saber que ela está entregando e acompanhando o filho dela nas coisas, né? Então, eu acho que eu não quero parecer uma coisa enrijecida, né? Uma cabeça arcaica de não, tem que ser aqui, tem que ver o funcionário, papapá. Não, é uma coisa que eu acho que a flexibilidade ela pode ser tratada de uma forma diferente do que essa regra do vem 3 dias e fica 2 dias em casa. Legal, legal. Tem gente, tava, né, mencionei que eu gravei com o Thiago Reis esses dias e ele comprou uma guerra com o assunto, né, com home office, times de vendas em home office. Realmente é um tema muito polêmico, porque vendas é um negócio que tem essa questão do aprendizado, tem uma questão da energia também. Muito. É diferente de outras áreas, né, talvez um desenvolvedor, até uma pessoa talvez na área de marketing ou CS, me parece que pode funcionar melhor no home office, mas vendas realmente não é fácil. Sei que seja uma decisão consciente. Olha, a gente abre mão de produtividade para ter essa flexibilidade. Já conheci empresários que tomaram essa decisão consciente. Olha, eu sei que presencial eu vou conseguir um nível de produtividade maior, mas eu quero ficar em casa, né? Sim. E então a gente abre mão disso para ter essa qualidade ou essa flexibilidade. E tá tudo bem, tá? Eu acho, né, são escolhas particulares. Como eu falei, eu não fico advogando por um ou outro. Eu acho que a gente tem livre-arbítrio, digamos assim, para fazer as nossas escolhas. Mas até pensando, muitas vezes quando a gente fala nessa polarização do home office, parece que assim, o presencial ele é pró-empresário e joga contra o colaborador. E o home office é pró-colaborador e joga... E, cara, eu não gosto, porque a gente fica criando essas dualidades a todo momento. Eu, assim... Quando eu coloco... Assim, eu olho pra minha carreira e eu trabalhasse pra alguém, na empresa de alguém, e tivesse a oportunidade de trabalhar presencial, é lógico que eu ia escolher, porque eu quero aprender. Eu quero estar próximo das cabeças da empresa, porque essa é a minha ambição. Eu sempre coloquei carreira como uma prioridade. Então eu falei, não tem problema. Se você quer falar assim, carreira é o 8º item da sua lista de prioridades, você fala assim, eu curto passear com o cachorro é mais importante, ir na academia às 10 da manhã é mais importante, etc. Aí beleza, eu vou procurar uma empresa que me dá essa flexibilidade, que me remunera como tal, que me cobra como tal, e tá tudo bem, vai lá. Mas se você quer colocar muita energia, muita ênfase na carreira, fala, vou construir, vou fazer um negócio diferente, um dia eu vou ter a minha, eu acho que o caminho de ir no presencial tende a valorizar mais. Boa. Vamos lá, queria falar contigo também sobre geração de demanda. Você, desde Saiteína até Ramper, boa parte da trajetória, o foco desse seu serviço, do seu produto, era a geração de demanda. Você se tornou talvez um dos maiores especialistas desse tema. Queria saber como é que você enxerga as mudanças, né, nessa área de geração de demanda, prospecção B2B. O que funcionava lá em 2017 que hoje já não funciona? E o que a gente tem que estar atento hoje em dia quando a gente pensa em geração de demanda B2B? Vamos lá. A primeira coisa, a geração de demanda é uma coisa bastante abrangente, né? Eu vou falar um pouco mais de uma forma geral e depois eu foco mais na prospecção, que eu acho que é uma vertical importante aí quando a gente fala de B2B. Geração de demanda de forma geral, a gente tem sempre que levar em consideração as características da empresa, né? Não tem como falar de geração de demanda de uma forma muito genérica. Então você tem que entender alguns componentes, dos quais os principais, o ICP que você vende, né? Perfil de cliente que você vende, modelo de venda e ticket, eu acho que esses são fundamentais. Tentou vender do jeito low ticket para o high ticket, vai dar errado. O contrário também é verdadeiro. Eu acho que, né,
Nosso mercado não tem muitas verdades absolutas, mas essa eu acho que não tem muito como questionar. O jeito que você vende pro Itaú é diferente do jeito que você vende pro negócio de R$19,90 por mês, ponto. Isso é um cenário meio que dado. Dentro disso, você tem que avaliar quais são as formas que competem mais com aquele teu ticket, né? O velho relação CAC-LTV e por aí vai. Eu acho que a gente está passando por uma nova transformação agora, quando a gente fala de geração de demanda mais abrangente através de marketing digital, onde a gente, durante, acho que de 2010 a 2020, reinou a era Google, digamos assim, a era de produção de conteúdo majoritariamente textual, onde você escrevia muita coisa para blog, porque o blog indexa bem no Google, porque o Google era meio que a praça pública do nosso mercado, então eu tinha que saber escrever de uma forma que o Google gostava para eu aparecer. Aí a galera lia o meu blog, do meu blog eu jogava ele para um formulário, eu captava aquela pessoa. Esse é o marketing digital by the book, o inbound e por aí vai. Eu acho que a gente está passando por uma mudança de hegemonia de canais agora, que é ditado, acho que principalmente pela forma como as pessoas gostam de produzir conteúdo, que o conteúdo está deixando de ser textual para ser multimídia, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está produzindo um conteúdo que provavelmente vai para YouTube, para Spotify, para Instagram. Eu acho que quando eu olho para o B2B, eu vejo que a velocidade que a ficha está caindo para a galera é muito mais lenta do que no B2C. Se esse podcast fosse para falar para marcas B2C, talvez a galera ia falar assim, what else? Tipo, eu já tô nessa, eu comecei o meu Instagram lá atrás e tá colhendo os frutos disso. Mas no B2B, se pedir para citar 5 marcas relevantes aqui que fazem bem feito o trabalho de Instagram, a gente para na terceira. YouTube, talvez a gente vá até a 4ª, né? Brincadeiras à parte, eu acho que a galera ainda não acordou tanto para essa mudança de hegemonia, mudança de canais, de que a gente vai ter que criar influenciadores internos dentro das empresas, porta-vozes. Eu acho que isso é uma coisa que no nosso mercado é um pouco mais comum. Você começou a fazer isso, eu comecei a fazer isso em 2017, 2018, de entender assim, a Humper precisa de um rosto, esse rosto vai ser eu vou promover aí os métodos da empresa, a mensagem, a filosofia, etc. Mas eu vejo na cauda longa pouquíssimas empresas fazendo isso. E cada vez mais, né, um pouco chavão aqui, as pessoas querem fazer negócio com outras pessoas e personificar a marca. Quando você ia para um blog, você conseguia terceirizar. Hoje com IA, então nem se fala. Você pede pro ChatGPT, você brifar bem ele e te dá o conteúdo pronto, você só que ninguém vai ler. Essa é a diferença. Você pedir pro ChatGPT trabalhar o teu Instagram, o teu YouTube, talvez até encontre caminhos, mas não é a melhor maneira. Ou seja, você vai ter que fazer o que você está fazendo com o Playbook, o que eu estou fazendo com Startups and Downs, que a galera está começando a fazer de uma forma geral, criar canal, criar programa, criar influência e pôr a criatividade para trabalhar. Muita gente tratava até de forma pejorativa, tá virando blogueirinho, né? Hoje já é uma coisa que fala assim, já cara, talvez né? Um dos principais chapéus que eu carrego como CEO hoje é ser porta-voz da marca. Talvez um dia isso comece a gerar até uma sobreposição tão grande com gestão que eu tenho que contratar alguém que faça o papel de gestão da porta para dentro para eu fazer esse porta-voz da porta para fora. E no âmbito de prospecção, o que mudou, principalmente que eu enxergo, é que quando a gente começou em 2017, 2018, o mato era muito alto. E era relativamente permissivo você fazer errado, que mesmo errado dava algum resultado. Só que quem já estava advogando nesse mercado, pegar quem já falava bem sobre prospecção lá no Vendas B2B lá de 2018, vai falar sobre pilares que são importantes até hoje, mas que a galera negligenciou total, que é defina o teu ICP corretamente, saiba segmentar, aprenda a clusterizar, não ataque um segmento muito grande uma vez, crie clusters, para cada cluster você personaliza a mensagem, concatena canal, ou seja, não vai só para ligação fria, mas também não vai só para disparo de e-mail. Concatena isso, trabalhe com gatilhos para saber a hora certa de ligar. Então,
essas coisas, elas não são grandes inovações, mas eu acho que agora elas se fazem valer muito mais do que antes, né? O resultado de prospecção, de taxa de aceite de ligação, taxa de resposta, ele vem caindo ano a ano. O que não torna isso essencialmente ruim. Isso torna a barreira de entrada mais alta para que players que queriam fazer de qualquer jeito, aquela galera que tá, poxa, talvez infelizmente até hoje, tá, 1 a cada 3 clientes que entram na Humper quer contratar uma ferramenta para apertar botão e falar assim, me dá os templates prontos, eu quero montar uma lista da forma mais rápida possível, ou seja, eu quero gastar 10 minutos planejando a minha prospecção, mas eu espero que no final do mês eu tenha vendido pra caramba. Essas empresas, cara, elas vão amargar com cada vez menos resultado, para não dizer que elas vão queimar dinheiro. Agora, quem faz direitinho, quem estrutura processo, testa canal, valida mensagem, muda, adequa, tá colhendo resultados até hoje, né? Eu acho pouquíssimo provável, né? Tem aí as polêmicas, falei disso no LinkedIn recentemente, a galera começa, o fim do outbound, fim dos SDRs, porque eu acho que tem um cansaço do mercado em relação ao... Muita gente fazendo mal feito, né? Muita gente fazendo mal feito, e aí desgasta. Mas assim, acho pouquíssimo provável que as empresas vão parar de prospectar, que vão interromper os programas de geração de demanda, porque existe esse cansaço. Eu acho que vai ser muito mais remeter para aquilo que são as boas práticas, né? E tá ficando cada vez mais caro também, né, Rick? Assim, eu sinto que os esforços, não sei se porque a gente precisa de pessoas mais sêniores e mais gente está investindo em tráfego, e a barra precisa subir porque muita gente começou a fazer, mas eu sinto que está cada vez mais custoso. O que vocês têm feito na Humper para tentar reduzir o custo de aquisição de cliente? Boa. Tudo fica mais custoso, né? Então, assim, a gente falou de Google. Em 2005, você comprava a palavra-chave ótima por 20 centavos. Hoje, qualquer palavra custa R$30 o clique. Você ia fazer SEO, você escrevia um artigo, quase que no dia seguinte ele já estava na primeira página. Vai tentar fazer isso hoje. Instagram, vai tentar criar um perfil do zero hoje e lotar ele de seguidores. Vai fazer Meta Ads, quer dizer, há 5, 10 anos atrás era um custo, hoje é outro. E com a prospecção não é diferente. Eu acho que você tocou num ponto muito importante que é a seniorização de profissionais. E eu acho que a indústria, como um todo, criou um mal, digamos assim, que é você tentar vender a coisa como uma fórmula e não dá tão bem o caminho para as empresas reproduzirem. E aí você cria aquela história de que assim, ó, você tem que pôr 2 SDRs, uma pessoa que monta a lista, e as empresas saíam contratando estagiários, convertendo um analista financeiro part-time para fazer prospecção, né? Já vi as coisas mais bizarras que você imaginar. E naturalmente isso não funciona. Lá atrás, como eu falei, talvez era até um pouco permissivo. Quando o mato era alto, ainda saía algum coelho ali, mas hoje em dia, cada vez menos. Então eu nunca comprei muito essa história de, poxa, SDR é a galera mais júnior da equipe. Eu acho que você tem 2 caminhos. Ou você contrata SDRs, BDRs, o que quer que seja, que tem algum grau de especialização na sua indústria, ou você forma dentro de casa. Aí você perguntou na Humper como a gente faz. A Humper é uma marca formadora de talentos. Eu olho hoje, dentro dos talentos que a gente tem dentro de casa, uma abundância muito grande de gente que entrou sabendo muito pouco, mas já com uma predisposição grande ali como pessoa, em querer fazer, e que recebeu grande parte da carga técnica dentro da empresa. Dito isso, a gente sempre focou muito em ter um programa interno de formação de pessoas muito bom para conseguir proporcionar essa pista para a galera. Muitas outras empresas não têm essa oportunidade. E quando eu conto isso, eu não acho que assim, a Humper tem um caráter especial. É que eu acho que assim, a gente é uma empresa de vendas, que tem um produto para vendas, o nosso cliente é de vendas, então assim, fatalmente a gente se torna uma grande escola de vendas dentro de casa e acaba sendo um privilégio para a gente
gente consegue ali, às vezes, trazer uma pessoa que nunca trabalhou com vendas e formar ela ali dentro desde que ela queira isso. Se você for por um extremo diferente ali, pegar um escritório de advocacia, definitivamente o core dessa empresa não é vendas. Muitas vezes quem sabe vender é uma pessoa que é sócia do escritório, que vende para o networking dela e que tem um nome pesado que está na placa do escritório por trás, então ela abre portas, etc. Como que você forma a gente ali dentro? Você não forma. Se o escritório de advocacia contratar uma pessoa estagiária para ser SDR, os sócios com certeza não vão querer treinar aquela pessoa. Ela vai ficar ali à deriva, vai comprar um cursinho online do não sei o que Academy ali, que sem desmerecer, eu acho que agrega também. Mas você não vai falar, assiste essas 20 horas de conteúdo aí que você vai sair sabendo vender. E essa pessoa ela vai ficar ali 2, 3 meses tentando performar, vai tomar porrada pra caramba, vai cair fora, a galera vai falar, mano, esse negócio de prospecção aí não tá com nada, né? Então, o que eu acho que seria o caminho para mim, para não falar só do problema, para uma empresa como essa, é buscar alguém que tenha ou já experiência com vendas ou que tenha formação na área do direito e é um advogado ou uma advogada ou ex-advogado que quer fazer um shift de carreira para vendas e que já sabe dialogar em torno do direito e precisa de uma capacitação em vendas. E aí muitas vezes um academy supre, sei advogar, mas eu não tenho a técnica de vendas, aí essa pessoa vai aprender. Ou o contrário, é uma pessoa de vendas, você põe ela para dentro, dá um banho de loja em como que o mercado funciona, aquela empresa funciona e é aquela pessoa que vai performar. Só que se daí você sai de uma escala de valores onde contratar um estagiário ia ter um valor 1x e talvez essa pessoa tenha 5x, 10x a mais de custo. Portanto, realmente custa mais caro, mas é o custo de crescer, o custo de fazer dar certo. Ou a gente se compromete com esse troço e faz a coisa do jeito que dá certo, ou a gente se compromete muito pouco. Quer dizer, é igual falar assim, eu investi na bolsa, não deu certo. Quanto? R$10. Poxa, então a conta não fechou na minha cabeça. Não, mas é legal entender que SDRs, essa função de pré-vendas, a gente realmente, o mercado ficou com esse estigma de que eram para pessoas muito jovens, né? A Mary Lou Tyler, que escreveu, coautora do Receita Previsível junto com Aaron Ross, ela disse que até hoje ela é uma SDR, né? Então ela tem décadas de experiência e ela continua fazendo esse papel de abrir portas de empresas e que realmente, acho que no Brasil a gente ficou com esse estigma que era para pessoas muito jovens. Lá atrás pode ter funcionado porque qualquer coisa funcionava, mas hoje em dia já não tem mais espaço para isso. Rick, queria falar com você também sobre inteligência artificial. A gente tem acompanhado os movimentos lá fora, só se fala disso. Sim. Assisti um evento inteiro lá, onde esse tema se torna até repetitivo. Queria saber para você que está nas trincheiras aí, o que existe de realidade hoje de aplicação de inteligência artificial para vendas, o que ainda é futuro, mas como é que você entende esse movimento? É algo que vai realmente mudar drasticamente a dinâmica das operações? Vamos lá. Primeira coisa, um disclaimer, né? Eu não me considero e também não considero a Hamper um first mover em algum assunto, assim. Então, definitivamente, a gente não está sendo a primeira empresa a dar um passo nessa direção. E não que a gente não tenha, eu vou elaborar isso melhor, mas só que eu não combino muito na cadeira de futurista ou alguma coisa assim, né? Então, acho que com esse disclaimer já seta um pouco o tom. O que eu tenho visto, né? Eu tenho visto muitas empresas que estão acelerando a adoção de IA generativa dentro do produto. Eu acho que isso vai ser uma funcionalidade que todo o produto vai ter para o seu use case específico. É algo meio óbvio, é tipo assim, o Hamper ter um módulo de escrita do CodeMail usando IA. Não temos hoje ainda, porque eu acho que as IAs generativas que já estão disponíveis, se bem treinadas, já são suficientes. Então eu prefiro ser honesto com o meu cliente, falar, cara, usa o ChatGPT, saiba fazer o prompt decentemente, do que cobrar mais por esse cliente para incorporar o ChatGPT. E, de novo, não que a gente não vá ter, mas a gente só está estudando qual que é o ângulo melhor de ter. Eu vejo que foi uma corrida do ouro muito grande nos últimos 6 meses de todo mundo colocar isso para dentro do produto. Eu acho que existem coisas core no nosso produto
que a gente está olhando mais para elas do que ir para essa corrida do ouro, né? Esse é um ponto. Eu acho que a IA generativa não é um game changer em produto nenhum, a não ser que o produto seja de IA generativa, como é o caso do ChatGPT e de análogos. Quando você coloca isso dentro do seu produto, ele é só uma funcionalidade incremental, digamos assim. Você colocou uma coisa a mais um produto que tem 18 coisas. Aonde eu acho que a gente vai realmente agregar valor com IA em vendas, eu acho que tecnologicamente a gente não está distante, mas culturalmente a gente está muito distante, é agregar a camada de inteligência de fato, de interpretação, de análise, de insights, de entender, por exemplo, o que está acontecendo no teu CRM e, de fato, a pessoa de vendas ter um copilot com ela apontando assim, cara, você não deveria estar colocando tanta ênfase nessa oportunidade, porque a probabilidade dela é muito baixa, você deveria estar colocando mais ênfase nesse grupo de oportunidades, que é uma coisa que o ser humano chegaria nessa conclusão com muita análise. Muitas vezes a pessoa de vendas não tem esse tempo de analisar, o vendedor espera que o gestor faça a análise, o gestor tem que fazer one-on-one, prestar conta da meta para o alto escalão da empresa, o dia acaba que essa parte analítica deep, eu não estou falando de pôr um relatório num dashboard na tela, né? Eu estou falando de análise deep, de você entender mesmo. Para priorizar leads e oportunidades. Para, por exemplo, priorizar leads. Vocês não deveriam estar prospectando esse tipo de lead, deveriam estar prospectando esse outro. Eu acho que tecnologicamente a gente não está distante. Quando eu falo culturalmente, é só pegar o que a gente estava falando minutos atrás, né? Eu vejo a gente ainda andando a pé. Vamos pegar um recorte que a gente falou lá no começo. Poxa, tem bancos que ainda não usam CRM. Talvez se a gente pegar um recorte das empresas que usam CRM, quantas usam bem? Quantas 100% das movimentações de pipeline acontecem devidamente? A minoria absoluta. A minoria absoluta. Quer dizer, então a gente está falando às vezes de aprender a dar um mortal carpado e a gente não sabe nem nadar ainda, né? Então eu vejo um pouco isso. Acho que vai ser uma realidade sim. Para empresas grandes que processam muitos dados, vão se beneficiar, brevemente já devem estar se beneficiando. Eu vejo a Salesforce ali com o Einstein já trazendo um pouco dessa proposta. Quando eu olho para a PME, eu vejo que a dor não está no que IA se propõe a resolver, a dor está na adoção do CRM, está em direcionar os esforços de geração de demanda no canal certo, né? Então acho que essas coisas não é a IA que vai resolver, é a boa vontade de quem está ali no piloto. Não é o copilot, é o problema de piloto mesmo. Ainda, né? Talvez operações muito maduras, né? Empresas maiores, ou a gente tem uma minoria de empresas que usam muito bem, talvez já possam usufruir desses benefícios. Mas eu concordo, a maioria tem que aprender, tem que usar o CRM primeiro. Perfeito. Ricardo, como é que tá a Hamper hoje, cara? Quantos funcionários vocês estão lá atualmente? Em que patamar aí de resultado vocês estão? Conta pra gente um pouquinho qual que é o momento de vocês. Bom, vamos lá. A gente está com mais ou menos 70 pessoas. A gente teve uma movimentação de operação, de estratégia bastante relevante, né, nos últimos 2 anos. Só contando muito brevemente, a gente era uma empresa que atuava exclusivamente com prospecção. Eu contei a origem disso, né? Quando a gente começou a desenvolver o produto, tanto marketing digital quanto CRM, que eram os produtos óbvios a serem desenvolvidos, já estavam muito bem ocupados. Marketing digital com um player dominante que era RD, e CRM, uma cadeia mais fragmentada, mas talvez com 5 ou 10 entre nacionais e estrangeiros, que no composto ali também já bucavam bastante do mercado. Então eu falei, poxa, eu não posso entrar com nenhum desses 2 ângulos, embora me atraia muito. Então a gente encontrou ali na prospecção um lugar para a gente espetar. Tinha uma avenida de crescimento que a gente não conseguia dimensionar a princípio qual que era o tamanho dela, mas de onde a gente enxergava naquele momento e falava, acho que cabe uma empresa relevante aqui. E lá fora já tinha um mercado mais consolidado para prospecção, para tecnologia de prospecção. As Hampers, né? Lá de fora, quando a Hamper surgiu aqui, já estavam captando série A. Quando a Hamper estava no estágio de seed ali, 2020, 2021, já tinha gente virando unicórnio lá. E não que esse seja o game, mas só para a gente trazer um parâmetro aqui, bem observado. Então, assim, caberia dentro de prospecção um player que a gente não sabia o tamanho, mas dá para fazer uma empresa relevante aqui. E uma vez sendo uma empresa relevante, a gente vê
se tem mais avenida para continuar só em prospecção ou se faz sentido a gente cair para dentro de algum desses mercados. E em 2021, quando a gente revisitou essa nossa ambição, já tinham alguns sinais de que talvez a gente não continuaria com a mesma velocidade de crescimento só vendendo uma única coisa. Tendo um produto só, né? Você não consegue vender mais nada para o seu cliente, né? Você acaba não tendo componentes importantes que vão te fazer muita diferença quando você já é uma empresa mais estruturada, que é conseguir fazer cross-sell, upsell, isso ajuda a rebater tão difícil, né? A gente tá falando que é tão difícil captar um cliente, né? Conquistar um cliente, e aí depois você só tem um único produto para vender. A sensação de que é um desperdício, né? Ao mesmo tempo, o mercado ele foi saturando mais, e aí você começa a ter ofertas, sem entrar no mérito se é melhor ou pior, mas você começa a ter oferta de todos os preços, e aí eventualmente o cliente começa a te comparar com todo tipo de oferta, e aí a gente foi vendo que talvez a nossa jornada como prospecção ela continuaria, mas se a gente quisesse expandir a empresa como um todo, a gente precisaria olhar para outras coisas. E como nerd da área e como heavy user desse tipo de ferramenta, eu sempre tive o incômodo, isso foi na Auron, isso foi na agência, de ir construindo com um stack muito fragmentado. E eu falar, pô, mas tem o Zapier, tem o Pluga, tem... Cara, é ruim, né? É ruim. Essas ferramentas são ótimas, mas é um padauê, quebra aqui, só conecta o Lé com o CRE, você manda nome e e-mail, que não manda história, você começa a ter... E ela manda, mas não recebe de volta. Então começa a ter umas limitações que você fala até um certo ponto dá para crescer. Quando você sai do 0 para 1, você põe um CRM aqui, uma ferramenta de marketing ali, vai se virando. Uma hora você fala assim, cara, eu tenho já uma operação de vendas, uma operação de marketing, uma operação de CS. Uma vez por semana as cabeças dessas áreas sentam juntos e precisam falar uma mesma língua para sair com, né, a mesma meta, o mesmo trajeto que vai ser percorrido. E aí, quando cada um tem sua própria ferramenta e a sua própria fonte de verdade, é como se cada um falasse uma língua diferente. E aí você não tem o entendimento. E aí você começa a resolver isso de uma forma mais custosa, que é, você assina um Zapier, aí você começa a colocar vários analistas para ficar fazendo o Lé com CRE ali, e a gente viu que, e sem problema nenhum, né, tem empresas que vão por esse caminho, mas que para a realidade da PME, a PME não vai construir uma área de ops gigantesca, não vai colocar o Zapier que é caro, é em dólar, o produto é estrangeiro, não é simples de usar. A PME ela quer vender, ela quer gerar lead, etc. E a gente viu que estava ao nosso alcance, se a gente tivesse os produtos dentro de casa, de resolver essa dor do que a gente chama de stack, né? Só que quando a gente consultou para entender, né, pô, a gente vai entrar em CRM e ou em inbound, o quanto que o mercado toleraria um produto muito incipiente. E a gente falou, cara, para Hamper começar a desenvolver um CRM hoje, para pôr algo na rua daqui 6 meses que vai ser infinitamente inferior a um produto que já está há 5 anos no mercado, competir com RD, mesma coisa, a gente sacou que não dava para entrar nessa disputa com uma coisa muito incipiente. E naquele momento ali em 2021, tava tendo uma loucura de conversas, né? Todo mundo conversando com todo mundo, o mercado com a liquidez alta, como a gente já falou. E eu sempre tive muita relação com os founders do nosso mercado e comecei a ter um approach um pouco diferente para ver quem que estaria disposto ali a fazer M&A. E poderia, depender do tamanho do player, ser uma fusão, poderia ser uma fusão envolvendo alguns players. Sempre tive um pouco de receio de, pô, menos otimista, vamos montar um conglomerado aqui, a gente põe todo mundo nesse balaio e depois vê o que dá, né? Minhas experiências pregressas sempre me mostraram que brincar com sociedade é um negócio um pouco perigoso. Então a minha preferência era ir com um mandato onde eu conseguisse comprar empresas, me manter relevante na governança, no cap table da empresa, para eu poder ter um pouco mais das cartas do plano, não por uma postura arbitrária, mas que quando eu acho que você tem 5 responsáveis por um plano, você não tem nenhum. Então tava, né, bastante convicto de que o caminho era... Tava tudo bem se encontrasse alguém maior do que a gente e eu, eventualmente, responder para uma empresa maior também não teria problema. Mas naquele momento o mandato que a gente foi buscar era de comprar empresas que tivessem bons produtos, bons times,
mas que tivesse no momento já de ou buscar uma liquidez ali para os fundadores ou de fazer parte de um plano maior, e a gente acabou nessa busca, a gente conversou com bastante gente, mas encontrando ali na Linkseller como CRM, na Lahar como plataforma de automação de marketing, os players certos para a gente casar, digamos assim. Fizemos os deals, uma loucura, diga-se de passagem, sendo uma empresa early stage como a Hamper, digerir 2 M&As ao mesmo tempo. Mas foi uma história, sabe, igual o casal quando decide ter filho e fala assim, poxa, criar 2 bebês é difícil, mas já vamos ter um perto do outro, assim a gente passa pela rampa de uma vez. Entendi. Foi mais ou menos essa a conversa que a gente teve no conselho da Hamper. E como é que tá? Eu sei que isso tomou muita energia e tempo de você nos últimos anos aí, essa integração das operações, dos produtos. Em que tá? Hoje os produtos estão integrados, os times continuam separados? Como é que tá essa integração? Vamos lá, a forma como tá hoje não é a forma como iniciou, né? Então assim, D+1 das aquisições, as empresas eram de outras regiões do Brasil, né? Os times mais concentrados ali próximo da sede das empresas, e a gente manteve assim, culturalmente era benéfico, em termos de produtividade era benéfico, mas já estava desde o princípio alinhado de que tudo viraria Hamper tão logo fosse possível, porque a palavra-chave para esses M&As era sinergia, né? Era assim, estamos fazendo isso, não é para montar um grupo, não é para diversificar a receita, é para a gente montar um portfólio de produtos debaixo de um único branding que atenda a uma mesma cadeia de clientes. Então não estava, por exemplo, entrando no espaço de RH porque falo, pô, vou diversificar um pouco a receita aqui. É meio que uma continuidade da jornada do cliente ali. Pô, se o cara já prospecta com o nosso produto, por que não o lead gerado já ir para o nosso CRM? E o que ele gera via de marketing digital, que seria o terceiro pilar, também está aqui dentro. Então, tendo isso em vista, a estratégia meio que ditou o design organizacional, né? O desenho daquilo que a gente fez. Então, D+1. A gente manteve as operações com uma certa autonomia, mas já tudo incorporado, CNPJ, time, marcas e etc. Os founders com a gente, capitaneando os seus próprios produtos. Foi esse o desenho para 12, 18 meses. Então a ideia era a gente ganhar proficiência, né, com os produtos, fazer as integrações, como você perguntou, foi uma das principais prioridades, porque a primeira coisa que o cliente pergunta assim, beleza, eu vou comprar o CRM de vocês, mas tá integrado? Fala, pô, não. Então, cara, é melhor contratar o outro que não é de vocês, mas já tá integrado, né? Então a gente se preocupou em rapidamente integrar. Naturalmente, integração tecnológica, a parte lógica da coisa, foi a parte mais smooth de se resolver. Culturalmente, a gente teve uma adoção boa dos times. Eu acho que eram empresas com culturas parecidas. Mas a gente teve mais desafios de governança que eu acho que foram inerentes. E eu acho que eu não vejo um caminho para ter feito diferente. Eu acho que a gente foi fazendo as melhores escolhas que estavam disponíveis, sempre revisitando. Eu acho que uma coisa que dificultou bastante a gente do ponto de vista de performance foi, nos primeiros meses, ter como se fossem BUs dentro da Hamper. E aí, aquilo que era a sinergia que eu falei acabava não acontecendo tanto quanto a gente gostaria, porque o cliente ele comprava o produto de prospecção com o time de prospecção, mas se ele queria ver o CRM, tinha que fazer uma passagem de bastão por produto CRM. E se ele contratasse os 3, eram 3 times de CS diferentes, com 3 jornadas de onboarding diferentes. Eu, como gestão, eu tinha 3 lideranças, eu tinha redundância de liderança para cada produto, então às vezes assim, precisamos mudar uma regra na nossa prática comercial aqui. Poxa, eu tinha que conseguir juntar todo mundo que respondia por vendas dos seus respectivos produtos, conseguir, entre aspas, colegiar decisão. Eu nunca gostei de colegiar, né? A gente gosta muito mais de decisão por consentimento do que por consenso, né? A diferença, assim, só para explicar. Consenso você busca assim, o que todo mundo acha? Vamos votar aqui. Eu não curto muito essa parada, né? Então um pouco assim, o caminho que eu acho que a gente tem que seguir é esse. Alguém tem algum ponto contrário? Eu tenho, então vamos discutir. A gente mitiga. Resolvido esse ponto, alguém ainda tem algum ponto? Não tem, então é com essa que a gente vai. Mas ainda a decisão por consentimento era demorada. Porque até todo mundo tá confortáveis e dar o de acordo ali, era 3, 4, enfim.
E com isso a gente perdeu tempo, mas era o caminho que a gente tinha para seguir. E aí pouco a pouco a gente foi conseguindo digerir, não de uma forma pejorativa, né, mas digerir esses M&As e as BUs irem sendo dissolvidas para tudo virar uma única Hamper. Hoje é um único time de vendas, hoje é um único time de CS, hoje é um único time de produto. O time de produto é o único especializado por squads, e aí até porque são stacks tecnológicas diferentes, tem os devs especializados. No mais, todos os outros times são transversais, porque daí a gente entrega o que era o objetivo inicial, que é ter produtos que compõem a jornada do cliente em momentos diferentes. Animal. E qual que é a visão de futuro para vocês? Onde é que você quer chegar? A ideia é... Vocês vão continuar investindo em M&A? Esses são os 3 focos de vocês que vocês vão seguir? O que você está pensando aí para o futuro da Hamper? Boa. Talvez a resposta até frustre um pouco, porque eu, de novo, né, não vou trazer nada assim de futurologia, nada muito extraordinário. Eu acho que a gente está no momento saindo de pelo menos 1 ano ou 2 de muita introspecção. Claramente, pós os M&As, parte do desafio, parte do ofensor estava interno, desafios de a gente se resolver dentro de casa para conseguir ter a operação pujante para voltar a olhar mercado e crescimento de uma forma mais enérgica. Ficou muito claro isso entre o Q3 e o Q4 do ano passado, e assim, gente, poxa, parece que os assuntos estão se pacificando, a gente está terminando de resolver tudo que precisava resolver, a empresa volta a estar mais estruturada, e aí, nesse momento a gente olha e fala, pô, pacificamos aqui, o ofensor volta a ser externo. Esse ano tem um BP já de crescimento mais pujante, que a gente está perseguindo. A gente volta a colocar a cara mais para fora, voltando com eventos, acelerando a agenda de podcasts, um pouco disso que eu falei na hora que você perguntou ali mais sobre tendências que eu vejo de geração de leads, essa história de, poxa, hoje os canais são Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer na Hamper para falar assim, dominamos esses canais. Sendo muito sincero, a vantagem é que ainda vejo poucos players do nosso mercado que também já dominaram, então acho que existe uma corrida em busca de dominar esses canais que a gente vai colocar, já estamos colocando bastante energia. E o plano nosso é executar o BP. Né? Ainda é muito precoce do ponto de vista do novo posicionamento da empresa como empresa de stack. Lembrando, a gente saiu de ser software de prospecção B2B para ser stack completo de marketing e vendas B2B, uma coisa muito mais abrangente, mais ousada. Hoje eu estou competindo com gente muito maior do que eu. Se a gente olha para fora do Brasil, eu estou competindo com gente de capital aberto. E eu estou longe de ter maturado esse novo posicionamento. Talvez eu digo que olhar num horizonte que eu enxergo para os próximos 2 anos é muito trabalho de execução e de realizar esse plano que já está em andamento agora. Você mencionou os eventos de vocês. Tô com saudade. Quando é que volta? Vocês rodaram o Brasil aí com eventos presenciais, fizeram grandes eventos aqui em São Paulo, fizeram eventos remotos. E aí, quando é que vocês voltam? O que vocês têm planejado para 24? Vamos lá. Acho que de alguma forma a gente voltou, né, no ano passado. Começaram a fazer, é verdade. De uma forma um pouco diferente, né? Tenho saudade dos itinerantes também. Eu acho que ali em 2018, 2019, clicou muito forte pra gente de que se a gente quisesse acelerar a curva de adoção no Brasil para um modelo de vendas mais digitalizado, uma prospecção mais digitalizada, a gente precisaria se expor um pouco mais e rodar o Brasilzão ali levando a palavra, digamos assim, né? E a gente fez isso por 2 anos seguidos, foram mais de 15 cidades cobertas, um projeto que a gente tem muito orgulho. Aí veio pandemia, acabou mudando de um lado para bem, de outro não tão bem. O lado para bem é que YouTube, Spotify, essas plataformas popularizaram. O não tão bem é que durante muito tempo a gente não pôde fazer. E aí recorta assim, quando a gente começou a sair de pandemia no olhar macro, a Hamper estava no movimento de M&As. Então a gente entendeu
que naquele momento a gente não tinha como absorver a complexidade e o custo de fazer eventos rodando o Brasil. A gente falou, vamos primeiro se resolver, vamos primeiro ter a nossa oferta bem ajustada. Como eu falei, mais ou menos no meio do ano passado, clicou pra gente assim, gente, parece que pacificou, organizamos, cara, a oferta tá ótima, tem cliente tendo sucesso, vamos voltar a sair. E com toda a humildade, a gente tem que revisitar o plano de evento e falar assim, será que a gente ainda sabe fazer? Será que o mercado ainda compra evento como comprava antes da pandemia? Então, no final do ano passado, a gente fez um modelo de eventos mais para testar a temperatura. A gente faz eventos no prédio vizinho do nosso, um formato um pouco mais imersivo, menos aquela característica de evento mercadológico, convida uma galera, mais show, assim. E uma coisa mais, tipo, vamos ter uma narrativa que ensina do começo ao meio ao fim. E quem vem aqui realmente sai, não é um curso, mas a pessoa tem cliques de assim, cara, teve uma meia dúzia de coisas ali que vocês falaram que segunda-feira eu já vou começar a botar em prática. É mais ou menos essa característica que a gente quer dar. Então a gente testou em baixa escala no ano passado. A ideia, eu não vou dizer que aplicar em larga escala esse ano, porque a gente não está no momento disso, mas numa escala maior do que o ano passado, sim. Então se a gente fez 4 edições no ano passado, esse ano a gente quer fazer umas 12, sendo parte delas, talvez metade em outras cidades que não São Paulo. É mais ou menos esse o plano. Ansioso. Já arrumei até namorado em evento da... É verdade, sei bem. Tem muita história. Já teve um casal que não se conheceu lá, mas que concebeu o filho, não no evento, graças a Deus, mas concebeu no tour. Porque foi um palestrante que cobriu o Nordeste com a gente e levou a esposa durante as viagens, né? Quando a gente ia pro Nordeste, a gente fazia uma cidade em seguida da outra, otimizava a viagem. E no hotel, espero eu, eles conceberam. Muito legal a história. Uma menina já deve ter uns 5 anos de idade aí. Legal. Vamos lá. Antes da gente passar aqui para a última parte, eu queria dar outros recadinhos aqui. Agradecer de novo a nossa parceira aqui em São Paulo, a Faculdade de Niguaçu, que está lançando um MBA em Marketing e Vendas. Com um corpo docente fantástico, formado por pessoas que têm experiência na prática. Então, faço parte desse corpo docente, então já gravei boa parte das aulas que a gente tem pré-gravado. São mais de 500 horas de conteúdo, parte deles gravado, parte ao vivo. Então fica aqui o convite para que vocês conheçam o MBA de Marketing e Vendas da Niguaçu. Está o QR Code aqui na tela. Para vocês conhecerem mais, fica a minha super recomendação. E de novo, agradecer aqui a Zorro CRM, parceira dessa primeira temporada do Playbook de Vendas Podcast. A gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial. Uma empresa que está sempre preocupada em estar no estado da arte da tecnologia. Então já estão fazendo um trabalho de integrações com ferramentas de inteligência artificial para que possam facilitar o dia a dia de quem utiliza o CRM. A gente sempre tem uma preocupação muito grande que as pessoas não percam tempo utilizando o CRM, preenchendo informações ou tendo que analisar informações. E hoje a tecnologia nos ajuda bastante, então fica aí o convite para que vocês conheçam, façam um trial aí e conheçam a ferramenta da Zorro. Rick, vamos fazer um bate-bola final aqui? Bora. O que você está lendo? Cara, eu tô lendo um livro de Jiu-Jitsu, que daí, né, assim, entrei de cabeça nesse universo, tô adorando, então... Mas tá há pouco tempo, né? Essa faixa branca ainda? Faixa branca, total. E uma delícia, assim, você iniciar uma jornada completamente nova, já com um pouco mais de idade, assim, e se botar no lugar de aprendiz de novo, como a nossa cabeça tem uma capacidade de se abrir, muitas vezes a gente se sente meio estanque, assim, e fala, pô, parece que... Né, o que eu aprendo de novo no meu dia a dia é um percentual muito incremental e a gente se joga num universo novo que você fala, cara, aqui eu sei 1%, ainda tem 99% para perseguir, então eu tô adorando, eu tô lendo um livro que ele é algo como 32 princípios do jiu-jitsu, 32 fundamentos, alguma coisa nessa linha. E eu tô lendo um outro livro também chamado Impérios. Eu gosto bastante de ter muita curiosidade sobre história antiga, história de guerras, de impérios. Então eu tô sempre permeando nesses dois ambientes aí. Maravilha. Fora trabalho, né? Mas eu saturei um pouco, sendo bem sincero, eu saturei um pouco dos livros de
de negócios, e para negócios eu tenho direcionado muito mais para YouTube, Spotify. Então, assim, se eu tô treinando, eu tô ouvindo algum podcast de negócio, acho que com isso eu tenho conseguido me manter bem atualizado. Legal. Fora do podcast do Startups and Downs de vocês, qual que é o seu podcast favorito? Vamos lá. Ou faça uma recomendação aí de um dos favoritos. Eu sempre gostei muito do Like a Boss, que eu acho que foi um precursor aí do nosso mercado. Acho que os meninos pararam ali, né? Uma pena, o Dantas e o Paulo são amigos empreendedores, assim, mas acho que eles fizeram muito bem para a indústria de começar a contar as histórias que até então pouca gente conhecida. E eu acho que nessa linha vieram vários. Eu gosto do programa do Marcelo Toledo, Extremos. Eu tenho um episódio lá. Tenho no Like a Boss, também tenho no Extremos. Eu acho que o Marcelo Toledo, ele aborda uma coisa que a gente passou por ela aqui, que eu gosto muito, que é assim, a importância de a gente olhar para outros aspectos da nossa vida como pessoas de negócio, que não só própria empresa, CAC LTV, Growth, Fundraising, etc. Mas e o CPF ali, né? Como que tá a saúde, atividade física, alimentação? Então ele traz pessoas graduadas assim em áreas diferentes, nutrição, algo mais para a linha de uma espiritualidade. Recomendo, eu acho que chama Excepcionais. Excepcionais? Excepcionais. Escuto os podcasts do G4 também. Acho que eu falei Extremos, eu confundi. O Extremos é do G4, né? Perfeito. E acho que o G4 tem outros produtos. Eu faço parte do G4 como mentor. Enfim, admiro o que eles estão fazendo assim, pela indústria empreendedora de forma geral, com programas de educação mais estruturados, acho que trazendo coisas atualizadas, e ouço bastante. E aí tenho escutado muito também podcast de história e podcast na área de jiu-jitsu, MMA, como hobby, né? Como lazer. Eu ouvi um podcast ontem do Dana White, muito legal, ele como convidado. Deve estar fácil, eu vou te passar, que achei muito interessante. Ele deve ser um big empreendedor, né? Dono da maior marca, eu acho, desse mercado, que é o UFC, né? Isso é legal. Cara, qual foi o livro que teve o maior impacto na tua vida? Cara, eu vou... Pode ser 2? Pode. E que daí eu até mostro o porquê. Um deles é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que daí tá no meu braço direito, materializado aqui. Legal. E o outro é o Musashi, que tá no outro braço aqui, não sei o quanto que a câmera consegue pegar. Tem um samurai aqui com umas sakuras. E eu acho que são 2 livros que expressam a filosofia, eu acho que de 2 grandes potências. Eu não vou dizer que a gente tem que seguir isso como um playbook, mas se a gente ler Ayn Rand, a gente entende muito a base do capitalismo no modelo norte-americano, que é um modelo de sociedade que eu acredito bastante, de novo, né? Não como se tivesse tudo certo, mas que eu acredito que funciona. E o livro Musashi expressa muito a filosofia oriental, especialmente a japonesa, né? Ele é considerado... Foi o maior samurai de todos os tempos, da cultura do Japão. Uma delícia de livro, porque você fica imerso assim, no Japão feudal ali de 1500. Mas foi uma pessoa que buscou muito o aprimoramento pessoal. O caminho dele foi o caminho da espada, né? Que era um pouco de como a banda tocava naquela época. Mas ele foi meio que polindo o caráter dele a partir dos duelos que ele ia enfrentando. Muito legal. Os 2 livros são livros difíceis de ler, porque cada um deles são 3 livros. Mas acho que todo mundo deveria ler. Pra mim, me ajudou muito. Mudou tua vida. Quando é que você leu eles? Mais ou menos? A Revolta de Atlas eu li quando eu trabalhava na Aurum ainda. Então eu estaria 2010, 2011. Com certeza me deu muito mais fogo em querer empreender, ter lido esse livro. O Musashi eu li mais recentemente, deve ter 1 ano ou 2, quando eu já estava flertando com a história Antes de cair para dentro do jiu-jitsu, eu já estava muito na linha de ler sobre filosofia oriental, dentre outras coisas. Eu acho que as artes marciais acabam mimetizando muito essa filosofia de vida e, de alguma maneira, mimetiza muito a vida como ela é, né? O jiu-jitsu tem essa característica ali de você ter que resolver problema, como que você age quando você está no sufoco. Você vai lá, poxa, aqui eu tenho uma fraqueza, então eu vou precisar buscar fora do tatame uma forma de eu me fortalecer. Pode ser mental, pode ser física, e acho que é uma jornada incrível aí. Quem foi seu maior mentor, ou quem é sua grande referência profissional? Profissional César Bertini, que é o co-host comigo no Startups and Downs. Eu não sou um cara assim de
de benchmarks, de falar assim, poxa, eu tento ser o Steve Jobs da minha indústria, alguma coisa assim. Mas e não como role model o César, né? Eu acho que ele tem o caminho dele, eu tenho o meu, mas certamente ele me ajudou muito. E na vida, eu acho que até os meus 20 e poucos anos, certamente o meu pai aí, como forma de me ensinar a ser homem mesmo, o caráter, o caminho reto. Isso eu aprendi muito com ele. Mas empreendendo com o César Bertini. Legal. E qual foi o melhor conselho sobre vendas que você já recebeu? Rapaz. Nossa. Ou um marcante, um que te marcou, assim, um conselho que fez você mudar alguma coisa, tomar uma decisão importante? Cara, talvez eu dê uma resposta aqui meio que para me livrar dela, por não ter, eu não me vem nenhum conselho marcante, mas para mim o que é mandatório é assim, não tente fazer copy-paste de outras estratégias para a sua, porque cada negócio ele é muito particular, muito específico, e você sabe bem disso, assim, mudou um critério, muda tudo. A empresa pode ser de software, tamanho pequeno, mas se está em São Paulo e vende para o mercado de São Paulo, se está em Minas Gerais e vende para o mercado, já mudou região, mudou uma variável, muda tudo. Portanto, estude as referências, mas não busque copiá-las. Estude a referência para você ter a técnica, para você saber usar a técnica, mas não playbooks prontos. Nada contra o nome, né, do playbook, mas acho que a técnica está aí para a gente estudá-la. Mas na hora de aplicar tem que adaptar para o que funciona. Tem que construir o seu playbook, né? Playbook não é que é um manual que você vai copiar, né? Perfeito. Mas é importante você construir o seu. E em vendas não tem manual pronto, cara. Que é replicável, né? Sim. E o lugar que você mais quer conhecer? E agora, pelas suas respostas, você ia falar que deve ser o Japão. É o Japão, cara. Mas eu queria fazer uma viagem para o Japão. Isso se estende para vários outros lugares, tá? Não viagem turística, assim, né? Eu queria fazer a viagem para conhecer a essência da parada mesmo. Ou seja, se eu fosse, talvez, né, nada quando passaria por Tóquio ali, enfim, ver o que tem de bom ali também, mas eu teria muita curiosidade de conseguir uma viagem para o Japão para ficar uns 30 dias lá e tentar realmente conhecer uns vilarejos, uns lugares onde a cultura oriental está um pouco mais preservada, né? Maravilha. Sou doido para conhecer o Japão também, nunca tive oportunidade. Mas talvez iria numa vibe mais turística. Rick, muitíssimo obrigado, cara. Super prazer ter você aqui. Cara que eu acompanho de perto há muitos anos, sou muito fã. E se as pessoas quiserem saber mais sobre você, te acompanhar, qual que é a melhor forma de te encontrar, conhecer mais sobre a Hamper, sobre o podcast? Boa. Antes eu não divulgava o Instagram, agora eu vou começar a divulgar, né? Tenho feito um pouco mais de esforço ali em gerar conteúdo relevante. O meu @ é Ricardo L. Correa. Me segue lá, acho que tem coisas bacanas para quem empreende, para quem está na busca, né, de uma vida mais equilibrada, saudável de uma forma geral. Tenho também uma disciplina de publicar coisas no LinkedIn, tento ali produzir um conteúdo aí mais voltado para vendas ou para empreendedorismo no LinkedIn, então me encontrem lá, Ricardo Correa, Ricardo da Hamper, vai me encontrar fácil lá. E me segue. E hoje a gente tem um programa só de podcast, mas a gente tem planos para ter mais 1 ou 2 aí, até o meio do ano a gente deve ter novidades. Mas tem aí o Startups and Downs que a gente falou, segue no YouTube, no Spotify, no Instagram, pelo nome mesmo, Startups and Downs, e segue lá que eu tenho certeza que vai ter coisa boa para te ajudar na tua jornada aí. Maravilha. Obrigado, gente. Quem ficou aqui até o final, deixa seu like, segue o canal para você receber nossos próximos episódios. Toda semana eu vou receber aqui ou no Rio, acho que eu vou gravar também em Florianópolis. Bom, hein? Vou estar rodando aí, gravando com as minhas grandes referências de vendas. Nos últimos anos tive a oportunidade de, por causa dos eventos, conhecer muita gente legal. A gente fez muita entrevista via videoconferência, né? Mas é diferente estar conversando aqui pessoalmente. Espero que vocês gostem, fica aí o super convite para que vocês acompanhem os próximos episódios e até lá. Um abraço. Valeu.